Abre em livro de Mateus, por favor, nessa manhã. Mateus, capítulo 14. Eu quero falar uma palavra muito interessante hoje de manhã. Eu creio que o propósito é tocar a tua vida nessa manhã, animar você, conduzir para você para um propósito maior. Quantos creem que Deus tem um propósito maior para a sua vida? Muito mais do que você pensou. A Bíblia diz que em você não penetrou ainda o que Deus preparou para você, para aqueles que amam o Senhor. Nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, se você ama Jesus, prepare-se, porque Deus vai revelar para você grandes coisas, amém? Que você não viu ainda, não experimentou ainda, mas que Deus tem para você. Aqui no livro de Mateus 14, versículo 23 em diante. 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Diga, outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, és tu, Senhor? Se és, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Estando lá, já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Pai, nessa manhã nós pedimos graça, pedimos entendimento, revelação, que a Tua palavra não apenas fique na nossa mente, mas que ela desce no nosso coração, que ela produza o efeito que ela diz ser, Pai. Ela é viva, eficaz, que ela possa a mente germinar vida nessa manhã. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém, amém. Tu diz amém. Amados, quantos sabem que Deus não quer que a gente fique parado? Deus quer que a gente não fique do mesmo jeito, ano após ano, mês após mês. Mas a Bíblia diz que em Cristo somos transformados de glória em glória, amém? Deus não quer isso, o desejo de Deus é que andamos mais profundamente em Deus, o desejo de Deus é que nós andamos adiante nos propósitos dEle, nas coisas de Deus, e Deus tem muitas coisas para mim e para você. Fala para o pessoal do lado, Deus tem muitas coisas para você, que você não experimentou ainda. Nessa passagem que lemos, Jesus tinha o propósito de conduzir os discípulos para o outro lado do mar. Passe para o outro lado do mar, nós vemos isso aqui, Jesus... No versículo 22, compeliu Jesus, seus discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Por que do outro lado? Porque do outro lado, amados, há mais coisas. Aqui no versículo 35, vemos quando eles chegaram do outro lado, eles trouxeram todos os enfermos da circunvizinhança e pediram que a menos deixasse tocar na veste de Jesus. E todos que tocaram foram curados. Então imagine que experiência, havia muito mais poder, muito mais graça. Do outro lado, há novidade. Do outro lado, há mais de Deus que espera você. Diga, há mais de Deus que espera você do outro lado. Há muito mais de Deus para você. Existem coisas que nós não experimentamos ainda. Às vezes, onde nós estamos, parece estar tão confortável, cômodo, não é verdade? A gente gosta disso. Ficar sossegado, tranquilo. Ah, não, hoje vou ficar na cama. Está chovendo. Ah, se eu pudesse, né? É tão confortável, a mesma coisa. Passar de um lado para outro, amados, às vezes não é confortável. Passar de um lado para outro, às vezes é um tratamento para nossas vidas. Passar de um lado do outro, às vezes provas vêm, testes vêm, experiências nós temos, quebrantamento vem, às vezes o choro vem.
Quantos sabe que há o choro? Às vezes não é nada fácil. Muitas vezes diz para a gente passar para o outro lado, mas há um preço que a gente precisa pagar para passar do outro lado. Nós sabemos que existe mais de Deus, Deus quer mover, Deus tem um propósito na vida, mas nós ficamos confortáveis. E nós não queremos pagar o preço, sair do conformismo. Há um desafio para nossas vidas. Então nós vemos aqui que Jesus estava pedindo aos seus discípulos que passassem para o outro lado. Agora o que aconteceu? Eles se encontravam lá no mar. Eles foram, pegaram o barquinho e foram. E se encontravam lá no mar o quê? Lutando contra o vento. Imagine, uma tempestade veio, diz aqui que açoitado pelas ondas. Agora o que você diria, amados? Puxa, Deus falou para mim passar para o outro lado e olha só o que está acontecendo. Por que estou aqui agora? Por que isso está me acontecendo? Puxa, eu pensava que em Deus era tudo maravilha, não acontecia nada, paz, amor, tudo é paz, amor, tudo é bom, não tem problema nenhum. Quantos sabem que não é assim? Vamos cair na real. Às vezes a gente pensa que não tem lutas, não tem provas, não tem dificuldade, a gente pensa que tudo mil maravilhas. Puxa, por que eu obedeci? Porque eu pensava que, puxa, para o outro lado, puxa, é tudo maravilha, né? Estou voando. Não, há um desafio para nossas vidas. Por que eu obedeci? Né? Eu acho que os discípulos pensaram assim, puxa vida, era tão bom do outro lado, eu ficar lá do lado, ao invés de vir passar para cá. Não devia ter obedecido, devia ter ficado lá. E o pior, amados, quando eles olharam, o que eles viram? Jesus andando por sobre as águas, só que eles não reconheceram que é Jesus. O que eles gritaram? É um fantasma! Já estava ruim, amado, já estava feia a coisa. O barco estava açoitado, o vento era contrário. Imagina, o vento contrário, você anda 2 metros, 3 metros para frente, volta 2. Vai 4, volta 3. E aquela coisa, é água entrando, já está ruim a coisa. E de repente eles olham assim, Jesus andando sobre as águas. Agora ninguém anda sobre as águas, não é verdade? O que eles falaram? É um fantasma. Ficaram com medo, gritaram. Talvez eles pensaram, puxa, já está feio, agora estamos fritos de vez, agora estamos mortos de fato. Mas essa é um fantasma. Alguém já viu fantasma? Não? Ou alguém está vendo fantasma essa manhã? Não? Mas o que Jesus respondeu? Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Amados, às vezes Jesus tem maneiras diferentes de a mente de se aproximar da gente. Às vezes a gente nem entende isso. A gente às vezes espera que Jesus venha de uma forma linda, né? Mas às vezes não vem como a gente quer, de uma forma lógica. Às vezes, quem sabe, ele vem às 3 da madrugada, te acorda de manhã para falar com você. Às vezes você está andando, de repente Deus fala com você. Às vezes Deus tem momentos inesperados que vem. Quantos têm experimentado isso? E Deus diz para você, sou eu, não tenha medo. Às vezes você está em situações, circunstâncias, e de repente diz, puxa, o que está acontecendo comigo? De repente, parece que é um fantasma, não é um fantasma. Deus diz, sou eu, estou contigo. Eu nunca te deixei. Quando tem tido experiências assim, amém, amados? Eu creio que todos nós temos experiências assim, porque às vezes nós passamos situações. Mas uma voz dizendo, sou eu, não tenha medo não, eu estou contigo. Nunca vou te deixar. E Pedro, né, Pedro sanguíneo, o que ele disse? Senhor, é tu mesmo? Se és tu mesmo, manda eu ter contigo por sobre as águas. O que Jesus disse para Pedro? Vem, vem Pedro. Uma só palavra, vem. Jesus não falou mais nada, só disse vem. Às vezes, amados, Deus não precisa dar todos os detalhes para mim e para você, apenas vai dizer vem. A gente gosta de ter as explicações de toda coisa, como é que não é. Por que essa tempestade, por que isso? Deus apenas diz, vem, vem na minha presença, vem Pedro. Foi o que Jesus falou, vem Pedro. O que precisamos fazer? Obedecer e ir. Eu apenas, quando Jesus diz vem, assim como Pedro, o que ele fez? Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E isto, amados, significa sair do nosso conforto. Porque o barquinho também é um conforto.
apesar que estava sendo açoitado pelo vento. Jesus disse: sai do barquinho. Diga para a pessoa do teu lado: você precisa sair do barquinho. O barquinho às vezes é um confortável, é um salva-vida que estamos lá. Talvez Deus deseja levar você às áreas diferentes. Talvez Deus deseja levar você a crescer, que era o caso. Porque se você vai ver, por que Jesus queria conduzir o discípulo para o outro lado? Jesus queria que eles crescessem, porque ele diz logo em seguida: homens de pequena fé. Eles precisavam crescer na fé. Jesus estava realmente querendo que eles crescessem. E talvez na sua vida é assim, e nós não entendemos isso. Talvez Deus queira usar você, Deus deseja usar você para tocar vidas. Uma pessoa que está precisando, e você nem sabe disso. Você não entende isso. Talvez Deus deseja levar você a prosperar, e você não está entendendo isso. Por isso Deus quer te tirar da zona de conforto. Porque enquanto você estiver na forma de conforto, você está tranquilo. Ah, estou tão bem. E muitos dirão: com Jesus no barco tudo bem, né? A gente é assim, a gente gosta de conforto. Eu acho que se os discípulos soubessem que eles iam enfrentar a tempestade, eles: não, Jesus, nunca eu vou não. Jesus não falou, Jesus sabia que ia enfrentar a tempestade. Certa vez eu vi uma história de uma águia. Tinha um fazendeiro, subiu lá nas montanhas, encontrou um ninho de águia. E ele pegou aquele ovo, trouxe para a fazenda dele e colocou aquele ovo para chocar junto com os outros ovos de galinha. E aquele ovo, né, deu um tempo, e de repente nasceu uma águiazinha e uns pintinhos também. Só que aquela águiazinha se acostumou. Ela pensou que era uma galinha, porque ela convivia com aquilo. Aquele fazendeiro cortava as asas daquela águiazinha. O fazendeiro sabia que era uma águia. E aquela águiazinha conviveu com aquelas galinhas. Mas certa vez, o fazendeiro esqueceu de cortar as asas. O que aconteceu? Veio uma tempestade no vento, e as galinhas gostam, quando vem chuva, vento, eles vão para o galinheiro, né? Faz um cara de cococó aí, amado. Diga cococó. O que aconteceu? Aquela águiazinha começou a acender as águias, de repente começou a voar. E ela ouviu uma voz acima da tempestade. Outras águias, ela foi até lá. Deixa eu dizer para você, você é uma águiazinha. A gente se acostuma às vezes a pensar, viver aqui embaixo, pensar nas coisas da terra, buscar as coisas da terra. Por isso a palavra diz: buscar as coisas de cima do que Cristo vive. Mas a gente acostuma a viver assim. Diga a pessoa do lado: você é uma águiazinha. Você é uma águiazinha. Amém? Outra história de águia também que eu podia contar para você. Uma águiazinha sabe que ela tem um propósito. Ela faz um ninho lá em cima. Ela faz um ninho bem fofinho, pega aquelas peninhas, né? E coloca o ovinho lá, de repente nasce uma águiazinha. Só que a águiazinha fica tão confortável lá. Ela vai crescendo, a mãe águia, que ela começa a fazer? Ela quer que a águiazinha voa. Ela começa a desmanchar o ninho. Tira aquelas peninhas, de repente aquela águia: ô mãe, o que tu está fazendo, mãezinha? Estava tão bom aqui, gostoso, né? Agora está espiando aqui, tá a coisa. E de repente a mãe águia chega assim, dá um empurrãozinho na águiazinha, na filhinha. E aquela águiazinha: mamãe! E a mãe águia vai lá, pega, ela volta, puxa, mãe, que bom. Mas lá chega um ponto que ela desmancha todo o ninho. Por quê? Porque ela quer que a águiazinha voa. Alguém está sentindo desconfortável? Alguém está desconfortável nessa manhã? Quem sabe o seu ninho está desmanchando? Quem sabe se precisa sair do teu barco? Quantos estão entendendo? A gente gosta confortável. Às vezes ficamos no nosso barquinho, confinado nas limitações. Quando na verdade a gente serve um Deus tão grande, tão poderoso, que está junto com a gente, que quer agir através de nós. E eu penso que é um tempo que Deus quer destruir nossos barquinhos. Eu penso que é um tempo que Deus quer tirar nossos barquinhos. Ele está dizendo: saia da sua zona de conforto e caminhe comigo.
Caminhe sobre a minha palavra. Eu te dei a palavra, eu falei com você, creia nela, ela é verdade para você. Saia do seu conforto. Diga para a pessoa ao teu lado, saia do seu conforto. Nós precisamos destruir nossos barquinhos, amém? Nós não somos pessoas do barquinho. A gente não é pessoa do barquinho. Muitas vezes a gente acostuma com o barquinho. Me lembro uma história também que contei de um fazendeiro. Fazendeiro não, uma pessoa no sítio assim, né? Tinha uma vaquinha, aquele é o sustento dele. Aí veio uma visita lá, puxa, como é que é essa vaquinha dá leite? Eu vivi sustento dela. Ah, que legal. E ele vivia só disso. Só da vaquinha. Aí um dia aquele homem voltou novamente lá, ele não tinha vaquinha. Aquele homem era diferente, tinha prosperado. Puxa, o que aconteceu na tua vida? Ah, aconteceu porque minha vaquinha morreu, eu tive que fazer outra coisa. E ele começou a prosperar. Às vezes a gente se agarra na nossa vaquinha, amado, fica naquela vaquinha, naquele leitinho. Às vezes a vaquinha tem que morrer, para você prosperar, para você ir adiante. Quantos estão entendendo? Foi o caso desse homem. Quando essa vaca morreu, ele começou a prosperar, porque ele começou a ser criativo, pensou outras coisas. Ele saiu daquele comodismo. Só aquele leitinho. Porque a gente gosta do confortável. A gente gosta. Nós somos pessoas que precisamos andar por sobre as águas. Amém, amados? Quando eu falo andar sobre as águas, é andar em fé. A Bíblia diz que o justo andará por fé. Naquilo que Deus falou, o que é fé, amados? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Fé não é uma coisa assim. Se você perguntar lá fora, você tem fé? Lógico que eu tenho fé. Tu não vai dizer. Mas daí você diz, então explique a tua fé. Aí que está a questão. Eles vão falar um bastão de coisa. Eu tenho fé nisso. Mas a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra. Você precisa da palavra, ouvir a palavra, estudar a palavra. Quantos querem ser pessoa de fé? Diga, a fé vem pela palavra. Amém? Nós precisamos ser pessoas que dizem, nós vamos passar para o outro lado. Nós precisamos ser pessoas que dizem, eu vou andar pela palavra de Deus. Nós vamos buscar as promessas de Deus, nós vamos buscar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Quantos podem dizer essa noite, eu quero buscar tudo, receber tudo que Deus tem para mim? Quantos querem isso? Uau! Davi tinha isso, Davi tinha sede de Deus. Davi dizia, como a costa suspira pelas águas, assim, ó Deus, eu desejo, suspiro por ti, porque ele queria tudo que ele podia de Deus. E você deve ser essa pessoa também, eu quero Deus. Tudo aquilo que Deus tem, eu quero. Eu quero receber para mim, amém? Amém? E a Bíblia diz que aqueles que têm fome, serão o quê? Saciados. Então o primeiro ponto nessa manhã, saia da zona de conforto. Repita comigo, saia da zona de conforto. Diga, eu não quero viver como um franguinho, uma águia, aquela águiazinha, mas como uma águia. Então saia da sua zona de conforto. Segundo ponto, espere o vento. Diga, ai. Mas diga mais uma vez, espere o vento. O vento vem, mesmo a gente querendo ou não. Tá? Mais uma vez, deixa eu repetir, você não gosta disso, a gente não gosta disso. Mas espera o vento. Mesmo que você queira ou não queira, o vento vem. A Bíblia diz, não quero entrar nisso, a Bíblia diz que sim, que há dias maus. Efésios 5, 6 fala sobre isso. Nós devemos ficar firmes, trazer todas as armaduras de Deus para ficar firme nesse dia mau, ficar protegido. Há dias maus. Aqui diz que os ventos eram contrários. Não eram ventos assim que favoreciam eles. Mas os ventos, eles andavam e o vento era contrário. Isso significa que o vento era contrário, na direção que eles iam caminhar. E amados, muitas vezes nós sentimos isso na nossa vida. Às vezes nós sentimos que os ventos são contrários. Alguns ventos nos ajudam a caminhar com Deus, sim, graças a Deus. Amém? Alguns ventos te impulsionam. Isso que está acontecendo na tua vida, está impulsionando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vento está levando a você. E amém por isso. Mas há outros ventos que se opõem, vêm contra você.
Elas querem que você ande para trás, que você volte à velha vida, volte ao pecado, que não ande com Deus. Não precisa tanto na célula, não precisa tanto buscar o Senhor, não precisa tanto na igreja. São pequenas coisas, às vezes, que começam a acontecer, que são esses ventos contrários. Tem pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Diga, eu quero terminar bem. Eu não sei como você está hoje, mas o que Deus quer é que você termine bem. Você vai até o final. O apóstolo Paulo diz, eu completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. O maior propósito é isso, mas tem muita gente que começa bem, mas não termina bem. Elas se perdem no meio do caminho, elas não terminam bem, e isso é muito triste. Deus quer que você termine bem. Fala para o seu outro lado, Deus quer que você termine bem. Há uma boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você. Deus quer que você termine bem, amém? Mas tem pessoas que não terminam bem. Por quê? Porque os ventos contrários os levam de volta. Nós podíamos falar muito sobre esses ventos contrários. O que são esses ventos contrários? Eu não quero entrar nisso, mas há muitos ventos contrários. Quem sabe aquilo que você está passando agora, você está sentindo, é uma voz, é uma coisa negativa, que você sabe que não é de Deus. Você sabe. E aquele vento está dizendo, vem, faça isso, fala aquilo. Quantas de vocês têm sentido às vezes uma luta? Todos nós sentimos isso, há uma guerra na nossa vida. Às vezes eu percebo isso, como que, às vezes na minha mente, vem coisas assim, puxa, o que é esse pensamento aí? Espera aí, sai em nome de Jesus, isso não é de Deus. Não, lá dentro fica falando com você mesmo, isso é bom. Você tem que tomar decisões lá dentro. Não, isso é uma mentira, sai Satanás. Isso não é verdade? O que é essa mentira? Isso é de Deus? Não é de Deus. E a Bíblia diz, o que pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo de boa fama, tudo que edifica, seja isso que ocupe a vossa mente. Então se vem um pensamento que não é puro, que não edifica, pode ir embora. É uma mentira. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, ele mente para você. Então você tem que perguntar, isso é uma mentira ou uma verdade? Jesus, qual é a tua verdade sobre isso que eu estou passando? Vamos ensaiar um pouquinho, diga, Jesus, qual é a tua verdade na circunstância que eu estou passando? Jesus vai falar para você, a minha verdade é isso, amém? Amém? Isso é importante você fazer isso. Nós podíamos falar muito o que é esse vento contrário, amém? Mas uma das coisas, você pode esperar o vento, vão chegar. E quando chegar, você precisa dizer, eu sou mais que vencedor. Eu não serei abalado. Amém? Você tem que ter uma resposta. Eu vou prosseguir adiante, porque estou confiando nele, ele está comigo. Amém, amados? Os ventos vêm, graças a Deus, eles vêm e passam, eles não ficam para sempre. Alguém sabe que estou falando isso? Tem ventos que demoram um pouquinho mais, alguns não. Alguns vêm e passam. Mas aqui precisamos ficar firme e deixar que esses ventos passem por nós. Amém? Eu podia falar muitos exemplos sobre isso. Em Atos, tantos exemplos. Pessoas tiveram que sair das suas cidades devido à perseguição e iam ser mortas. Mas eles não pararam. Quando chegaram lá, evangelizaram, tocavam pessoas. O reino de Deus crescia, eles não paravam, mesmo na perseguição, mesmo no pior dos ventos, sujeito a morrerem, a ser julgado por leões, eles não pararam, eles prosseguiam, amém? Nós precisamos ser pessoas assim, que não se deixam parar pelos ventos. Nós não acompanhamos o vento, mas vamos contra o vento, porque temos uma palavra de Deus. É assim mesmo, amados. Nós não acompanhamos o vento, não. Tem pessoas que fazem isso, eles voltam, tá bom, volta para o vento, e o vento leva. Mas nós vamos contra o vento, porque temos uma palavra de Deus. E vamos para frente. E é assim. E é assim mesmo. Nós não acompanhamos o vento. Você tem uma palavra de Deus, vai em frente. A Bíblia diz, nós não somos pessoas que retrocedem. Hebreus fala isso, nós somos pessoas da fé, nós não retrocedemos.
Muitas pessoas retrocedem pelos ventos, voltam para trás, mas nós não somos pessoas que retrocedem. Amém? Talvez a pessoa vai dizer, você está louco, cara, olha só. Não, eu tenho uma palavra de Deus, eu ouvi Deus falar comigo, e Deus está comigo. Eu vi a palavra de Deus. Amém? Terceira coisa, você tem que neutralizar o medo. Diga, neutralizar o medo. Muitas pessoas são dominadas e controladas pelo medo. Se você olhar ao redor, se você começar a olhar ao redor, medo vai surgir. Se você começar a ouvir as notícias, quem sabe, medo vai surgir. Há tantas coisas que acontecem, na verdade, estão acontecendo, e a mídia não fala muitas vezes coisas boas, só dá notícias ruins às vezes. Dificilmente é uma notícia boa, dificilmente. E quando vem uma coisa boa, ainda distorce um pouquinho para mostrar que é ruim. Mas você tem que dizer, medo, você não vai controlar a minha vida. Medo, você não vai dominar a minha vida. Vamos ensaiar isso. Medo, você não vai dominar a minha vida. Não vai controlar a minha vida. Amém, amados? A Bíblia diz que o medo produz tormento. 1 João fala isso. O medo produz tormento. Você sabe que tem pessoas que não conseguem dormir? Tem medo de escuro, tem medo de que acender a luz, tem medo de tudo. Ai, acho que é um fantasma, acho que é isso o quê? Tem pessoas com medo. Agora, nós sabemos que tem muitas situações que trazem medo. Mas diz aqui que Pedro, reparando na força do vento, teve o quê? Medo. Ele começou a olhar no vento, na tempestade, e de repente começou a ter medo. Ele começou a submergir, a gritar. Ele estava caminhando, ele desviou os olhos de Jesus. Ele começou a reparar no vento. Opa! E teve medo. E quando começou a ter medo, começou a afundar. Sabe o que o medo faz na tua vida, amados? Você começa a afundar na tua vida também. Você começa a olhar para o lado, o medo começa a vir. Você deixa de olhar para Jesus e o medo começa a vir. Você começa a ver a circunstância, começa a ver isso, você começa a dar atenção nisso. Você começa a olhar para baixo. Em vez de ser uma águiazinha, você é aquele galo lá, sei lá, aquele frango, aquela galinha lá, ciscando para baixo, olhando só para baixo, buscando as coisas de baixo. Isso aqui. E o medo começa a surgir. O medo produz tormento. O que começou a acontecer? Ele começou a submergir. É porque você deixa de olhar para o Senhor e você começa a afundar. Lembra da história de Davi? Eu gosto de Davi. Davi, quando foi lutar contra Golias, era uma diferença tremenda, mas Davi, assim, Golias, né? Só a lança dele pesava 13 quilos, imagina, era um gigantão. Mas Davi não tinha medo. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras no córrego e foi lutar contra Golias. Por que ele pegou 5? Um era para Golias, só que Golias tinha mais 4 irmãos. E ele pensou, puxa, um é para Golias. Se os irmãos dele vierem, já tenho mais 4 pedrinhas para cada um deles. Uau! Ele queria matar os 4 irmãos também, se viesse. Davi pensou, bom, se Golias quer vir lutar, eu já tenho mais 4 pedras, não tem problema nenhum. Então Davi vai lutar contra Golias, e Golias diz, como que você, uma criança, acha que vai lutar contra mim? Isso que ele fala para Davi. Você é tão pequenininho, você é tão frágil. Você vem lutar contra mim, eu um carão, fortão. O que Davi responde? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra ti no nome do Senhor Jesus. Na força do Senhor Jesus. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Davi colocou aquela pedra na sua funda, tinha uma fundinha, né? Começou a girar aquela fundinha, girou. E essa pedra, amados, tinha um radar espiritual. Aquele radarzão, né? Bem certinho. Ele girou, ele soltou. Na cabeça do gigante. O gigante caiu lá.
Deixa eu dizer algo para você, amado. Você não precisa ter medo. Deus está com você. Amém. Deus está contigo. Amém? Ele já nos deu pedra para lutarmos. Ele já nos deu armas para lutarmos. Quais são as armas? Louvor, oração, a palavra de Deus. Ele já deu armas para você vencer. Amém? Amém. Fala para esse outro lado, Deus já deu armas para você. A Bíblia diz, em todas essas coisas somos mais que vitoriosos por meio de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos conduz em triunfo. Amém? Amém. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, aquele que está no mundo. Amém? Quarto ponto, precisamos orar. O que Pedro fez? Salva-me, Senhor. Uma boa oração, né? Alguém precisa orar essa manhã assim, não? Salva-me. Estou afundando. Estou perecendo. Está difícil. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa, é eficaz. Você sabe, amados, nem sempre você vai se sentir forte. Às vezes você se acorda de manhã e você não diz, eu não estou tão forte assim. Nem sempre você vai sentir, quem sabe, espiritual. Assim, puxa, estou animadão, né? Vou orar hoje. Mas mesmo que você tenha esses sentimentos, isso não exibe você de não fazer oração, de não orar. A oração que vai fazer diferença em você. A Bíblia diz no livro de Pedro, né? Que Deus se comprasse com sacrifícios de louvor. O que é sacrifício? Você não tem vontade de louvar o Senhor, mas você louva. Mas você começa a louvar, começa a orar, de repente a presença de Deus vem. Uau! Porque Deus habita no meio dos louvores. Mas nem sempre você vai sentir vontade, eu vou louvar. Eu vou orar hoje. Não, eu vou orar. Você acorda de manhã, está chovendo, nem sempre, puxa, às 6:30, não vou não. Você não vai sentir isso. Mas eu vou. E quando você vai, a presença de Deus está lá. Deus toca, Deus ouve, amém? Interessante que a palavra de Deus diz que Elias era um homem igual a nós. Ele tinha os mesmos sentimentos, Elias o profeta. Imagina, o homem de Deus, profeta, milagres fazia, ele era igual a nós, tinha os mesmos sentimentos. Mas diz que ele passou por solidão. Chegou um momento, só eu sobrei, Senhor. Ele sentiu tão sozinho, só eu sobrei com Cristo. Estou sozinho agora. Deus diz, não, tu não estás sozinho, Elias. Mas ele sentiu solidão. Elias sabia que era ficar exausto. Certa vez ele ficou do lado de um córrego, debaixo de um zimbro, e ele pediu a morte para ele. Lembra dessa história? Ele estava meio deprimido. Ele estava fugindo. Ele sabia o que era passar por medo, porque tinha uma mulher, Jezabel, era uma rainha lá, esposa do rei, queria matar ele, começou a perseguir ele fugiu. E ele ficou com medo, porque queria matá-lo. Amados, a gente é parecido com Elias. Às vezes a gente se identifica com Elias. Mas Elias orou. Sabe, Elias, ele sabia se apegar a Deus. Isso fazia diferença na vida dele. Ele se apegou a Deus, se agarrou a Deus. Lá em Atos, lá em Antioquia, diz que eles precisavam, com firmeza de coração, ficar firme no Senhor. Amados, se é uma coisa que nós precisamos, é com firmeza de coração, ficar firme em Jesus. Vamos repetir isso e diga, eu preciso, com firmeza de coração, ficar firme. Não importa o vento, tempestade, eu preciso ficar firme. Elias foi um homem assim. Veja lá em Tiago, amado, Tiago 5. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem que, semelhante a nós, tem os mesmos sentimentos. Ele orou, Deus ouviu, orou de novo, começou a chover. Deu chuva. Você quer chuva na sua vida? Que deu chuva na tua horta nesse tempo? Pergunta para a pessoa do teu lado, você quer que haja chuva na tua horta
nesse tempo. Você precisa orar. Elias, ele fez trazer chuva. Você ora? Ou você faz aquelas coisas, amém. Abençoa, abençoa, abençoa. Oh, Deus, me abençoa, me abençoa no trabalho, dá-me casa, dá-me dinheiro. Amém. Não, isso não é oração. É uma reza braba isso aí, irmãos. Você tem que orar. O que é orar? Entra no teu quarto, abre o teu coração. Na presença do Senhor, humilhai-vos, senti vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto. Deixa Deus limpar teu coração, limpar o vosso coração. Puxa, Deus está me mostrando uma área difícil, um pecado, Senhor, limpa, quero tirar, quero despojar esta minha vida. Isso é oração. Vocês estão entendendo? Não é dizer, me abençoa, 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 papai, mamãe, abençoa. Não, não. Lá em Mateus 26. Que horas termina, amados, aqui? Já terminou? Mateus. Pode. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. 41. Mateus 26, 40 e 51. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: por nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus convidou os 2 discípulos para orar. O que aconteceu? Dormiram. Jesus foi lá outra vez, dormindo. Puxa, vocês nenhuma hora pudesse você orar? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amado, se você não ama a palavra, se você não ora, provavelmente você está caindo em tentação. Você está bonitinho por fora, mas lá dentro você não está. Amém ou amém? É verdade. Jesus está falando isso, amém? Pedro viu quando a coisa apertar, o que ele fez? Ele clamou: salva-me, Senhor. E diz a palavra que Jesus prontamente estendeu a mão e puxou para fora. Sabe, isso mostra que Jesus está pronto para ouvir tua oração, teu clamor. Salva-me, Senhor. E Jesus foi lá e estava afundando, tirou ele para fora. Amém? A Bíblia diz: você não tem porque não pede. Tem muitos versículos que não tenho tempo para falar, você anotar. 1 João 5,14, Mateus 7, 7, 8, João 14, 14, são versículos importantes. Quinto aspecto, precisamos manter a nossa visão em Cristo. Diga comigo: eu preciso manter minha visão em Jesus. Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. É ou não é? E começou a reparar no vento. Quando Jesus disse: vem, Pedro olhou para Jesus, vem. Ele foi, olhando para Jesus, mas ele começou: opa, o que é isso? Ele começou a afundar. Quando a gente deixa de olhar para o Senhor, a gente também afunda. Por isso que lá em Hebreus 12, 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para quem? Quem é o consumador? Jesus. A qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Diga: olhando para o Senhor. Mas eu estou olhando, não estou vendo nada. O que é olhar para o Senhor? Olhar para a palavra. O que Deus falou para você? Quando sabe que Jesus é a palavra? Ele é a palavra. O verbo se fez carne. O verbo é quem? Jesus, ele fez carne. Olhe para a palavra, amém? Amém, amados? Então mantenha a sua visão em Jesus. Muitas pessoas, elas estão afundando, quem sabe é o seu caso, mas você precisa começar a olhar para Jesus. Amém? Se você olhar para o lado, você, como eu falei antes, você se frustra, desanima. Se você prestar atenção que as muitas vozes estão ouvindo, você se desanima. E quem sabe você começa a afundar, mas ao você olhar para o Senhor, está afundando? Mas não, está bem firme. Fica frio, não se esquente.
Uma vez teve uma pessoa que profetizou para uma pessoa: fica frio, não se esquente, vou te colocar numa boa. Não. Mas é assim mesmo, hein, amado? Alguém acordou aí, não? Sexto ponto, você tem que confiar na palavra. Diga, eu preciso confiar na palavra. Aquela pequena palavra vem, contém tudo o que você precisa para cumprir a vontade de Deus. Vem. Deus dá uma palavra para você e não diz, ora, eu vou deixar você agora. Não, se Ele deu uma palavra para você, Ele está com você, amém? Ele não deixa você. Ele não fala para você te bolgar, depois deixa de cumprir o lado dele. A promessa dele tem um sim e tem um amém sempre. Então você precisa crer na palavra, amém? Sétimo ponto, quero ir mais rápido. Temos que torcer pelo time lá do barco. O time do barco tem que torcer também, amados. Eu posso imaginar quando Pedro saiu daquele barco, e aqueles 11 discípulos olhando para Pedro. Ô Pedro, velho. Pedro macho, hein? Esse cara, ninguém andou sobre as águas. Só Jesus, e Pedro é o primeiro a andar sobre as águas também. Agora, o que teria acontecido se todos começassem a incentivar Pedro? Eu fico imaginando isso. Os 11 discípulos tivessem torcido por ele. Aí Pedro, vamos lá Pedro. Vai firme Pedro, esse aí Pedro. Uau, olha que Pedrão velho. Mas esse Pedro é um homem de fé. Vai Pedro, vai firme. Amados, nós precisamos fazer as mesmas coisas com as outras pessoas. Quando você está vendo uma pessoa, né? Aí, continue, vai firme. Mas geralmente acontece o contrário. Às vezes começa a ver ciúmes. Pedro está andando e eu não estou andando, eu não consigo andar. Pedro está fazendo isso, não estou fazendo. Nós precisamos encorajar uns aos outros. A Bíblia diz isso. Devemos encorajar uns aos outros. Isso aí, meu irmão, está fazendo um bom trabalho. Deus está te usando, vai em frente, coragem. Mesmo que a pessoa mesmo está meio afundando. Pedro, tu está meio afundando, vamos, caminha, vamos lá, levanta Pedro. Olha para Jesus. A Bíblia diz que enquanto se chama hoje, devemos encorajar, exortar uns aos outros. Aquele encorajamento. Quando sabe que nós precisamos de encorajamento? Alguém do nosso lado diz, olha, Deus está com você, te anima. Fortalecemos, a Bíblia diz que devemos fortalecer uns aos outros. Quando um está fraco, outro está forte. Nós somos assim. Graças a Deus não estamos no mesmo ponto às vezes. Alguns estão chorando, outros estão rindo. Mas aqueles que estão rindo precisam ajudar aqueles que estão chorando. A Bíblia fala sobre isso. Amém, amados? Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Não desanimar, não criticar, porque a tendência é criticar. Talvez aqueles 11 discípulos começaram a criticar Pedro. Animaram ele, quem sabe no começo. Ele estava caminhando mesmo, puxa, Pedro é bom mesmo. Mas quando começou a afundar, eu sabia, esse Pedro não vale nada mesmo. Esse cara aí tem esse defeito mesmo. Ele tem um problema imoral mesmo. Ele é um mentiroso mesmo. Não é a tendência, amados? Fala para a pessoa do lado, não critique ninguém. Não fale mal de ninguém. Ajude as pessoas quando elas estão afundando. Quando elas estão afundando. Você sabe que tem muitas pessoas afundando. E precisa de alguém que do lado. Que sabe um abraço, ajudar aquela pessoa, orar com essa pessoa, animar essa pessoa. Nós precisamos disso. No dia a dia você encontra assim de pessoas que passam ao teu lado, que trabalham com você, que estudam com você, não sei. Mas estão lá. Eu sei que sempre haverá pessoas que torcem contra você, isso é normal. Você tem que estar preparado para isso, sempre haverá aquelas pessoas. Meu pastor sempre falava o seguinte, tem pessoas que animam você, mas tem pessoas que não falam para você, mas não torcem para você. Sempre haverá pessoas que vão só apontar os defeitos, só vão falar daquilo que você está afundando, mas não vão falar daquilo que você precisa
animar você, fortalecer você. Então sempre fortaleça as pessoas, não importa quem, amém? Não importa o problema, não importa o que a pessoa tenha, nós precisamos ajudar a pessoa. A Bíblia diz, nós que somos fortes devemos fortalecer as pessoas. Outra passagem diz, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura. Isso é, nós ajudamos as pessoas, os mais fracos, amém? Ok, podia falar muito sobre isso. Temos que torcer por time lá do barco, amém? É o 7º ponto. Vamos ficar em pé, por favor. À noite eu vou